Abra sua Bíblia, pastor Paulo Sérgio, que ministrou a palavra sobre as nossas vidas quarta-feira passada, usou esse mesmo texto e é nesse texto que nós vamos meditar. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis capítulo 5, lá no início da tua Bíblia, tá? 2 Reis capítulo 5, e a gente vai ler essa história muito conhecida. Quem estava aqui quarta-feira passada, leu essa palavra, porque foi essa ministração que o querido pastor Paulo Sérgio ministrou sobre nós. E hoje Deus vai usar o mesmo texto para trazer sobre as nossas vidas um outro entendimento. E eu quero falar sobre o poder da influência. Toda pessoa que desce as águas do batismo foi influenciada. Toda pessoa que chegou num primeiro dia numa igreja foi influenciada. Toda pessoa que começou um relacionamento foi influenciada. Influência, gente, é o que move a nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos lá, 2 Reis capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele a curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Amém. Olha o que uma menina fez. Uma menina moveu toda a diplomacia de um país. Uma menina fez com que 2 reis se falassem. Uma menina. E eu não estou falando de uma menina comum, tá, gente? Eu estou falando de uma escrava. Eu estou falando de uma serva. Olhe o poder da influência. Eu não estou falando da filha de Naamã, porque essa história poderia ser a filha de Naamã falando com a mãe dela e dizendo: mãe, por que o pai... Não, eu ouvi falar que lá em Israel tem um profeta que pode curar o pai. Por que o pai não vai lá em Israel procurar esse tal de profeta Eliseu? Não estou falando, gente, da filha de Naamã. Eu não estou falando de alguém da família desse homem tão importante. Não. Eu estou falando de uma serva. Esse é o poder da influência. O poder, irmãos, que a influência exerce no ser humano é algo para ser muito estudado. Não sei se você sabe, mas 2025 na nossa comunidade nós estabelecemos através de algo que o Espírito Santo trouxe no nosso coração, que esse ano é o ano da influência. E nós temos vivido isso de todas as formas, nos nossos discipulados, na nossa forma de estudar mais a Bíblia. Deus tem despertado pessoas para jejuar mais, para orar mais. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão sendo influenciadas. Mas como eu disse no meu prelúdio, né? A influência ela é poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. A vida de uma pessoa pode ser transformada para o bem, por causa do poder de uma influência de alguém sobre a vida dessa pessoa. Mas entenda, a vida de uma pessoa pode ser impulsionada para total perdição. E eu sei que enquanto eu estou falando isso, você deve estar lembrando de gente que foi influenciado para o bem e gente que foi influenciado para o mal. Eu lembro da minha adolescência, colegas meus que começaram, por exemplo, a usar drogas. Colegas que eram colegas de sala de aula, que a gente brincava na rua. E daqui a pouco esse colega começou a se afastar da turma. Poder de quê, gente? Poder da influência. Ouça, essa noite de batismo é resultado da influência de alguém sobre a vida de vocês. A decisão que vocês estão tomando é resultado do poder da influência de alguém sobre as decisões de vocês. E a partir de hoje será sempre assim.
Quando vocês abriram o coração para Jesus, entenda, esse chegar diante da palavra, chegar diante do poder do Senhor Jesus, se dobrar diante dele, reconhecer o senhorio de Jesus, ouça o que eu estou dizendo para vocês, e isso foi motivado pela influência de alguém sobre a vida de vocês. A palavra diz que essa menina move a esposa de Naamã, a esposa de Naamã move o marido, Naamã vai procurar o rei, é acionado nesse momento toda a dinâmica de diplomacia entre o país da Síria e o país de Israel. Olha que coisa, gente. A palavra diz que o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel dizendo: eu quero que você cure o meu homem mais importante de guerra na Síria, pois a palavra diz que através de Naamã, o rei da Síria tinha conquistado muitas vitórias, ou seja, Naamã era um homem muito importante naquele país. Toda essa dinâmica de diplomacia foi movida por causa da influência de uma menina. Nós precisamos entender, irmãos, o poder da influência no processo de transformação. O processo de transformação que nós estamos querendo ter na nossa vida, no nosso casamento, na nossa vida profissional. Entenda, a profissão que você tem hoje é resultado de alguém que te influenciou. Alguém moveu você para tomar decisões que definiram hoje o profissional que você é, a profissional que você é. Alguém influenciou e você se moveu. O poder da influência provoca, pelo menos foi assim que a gente viu na vida de Naamã, né? Transformação e cura. O poder de influência leva pessoas a tomarem a decisão para o batismo. O poder da influência leva pessoas a se moverem para um envolvimento maior no ministério da igreja. O poder de influência faz pessoas se esforçarem para melhorar e curar um casamento. Mas o poder da influência leva pessoas para se separarem. O poder da influência faz pessoas darem um upgrade no seu negócio, no seu empreendimento. O poder da influência faz pessoas falirem. Sabia disso? Um conselho errado. Você conhece gente que seguiu, estava tudo bem na vida dessa pessoa. Olha para mim, estava tudo bem na vida dessa pessoa. Um conselho errado fez tudo degringolar e estragar. Um conselho errado. É aquilo que a palavra diz e fala sobre a mosca no unguento, né? Já viu esse texto de Eclesiastes? De Provérbios, perdão? Que a palavra diz que a mosca no unguento, unguento é um perfume. Quando a mosca cai no unguento, perfume é uma essência maravilhosa. Você usa para ficar mais cheirosa, mais cheiroso. Se cair uma mosca no unguento, isso pode influenciar toda aquela característica daquele perfume. Irmãos, esse é o poder da influência. Um conselho errado faz pessoas subirem. Um conselho errado faz pessoas descerem. Nas minhas anotações aqui eu coloquei que uma pessoa influencia a outra e essa pessoa começa um curso. Essa pessoa começa a faculdade. A pessoa influencia a outra, essa pessoa decide. Já fiz um curso, mas agora eu vou fazer outro. Agora eu vou fazer uma pós. Por causa da influência. Mas uma pessoa influencia a outra e essa pessoa começa a beber. Por causa da influência de alguém. Essa pessoa começa a usar droga. Essa pessoa começa a se afastar da sua família. Esse é o poder da influência. Nós olhamos para essa menina aqui pra gente, olhe para mim, é a figura desse poder da influência. Meu Deus, que palavra transformadora para a mulher de Naamã, para Naamã, para o rei da Síria. Porque entenda, quando Naamã foi curado, quem recebeu esse benefício, gente, não foi só Naamã e sua esposa, não. O próprio rei. Imagina a dificuldade que o rei tinha para tratar com Naamã, ele sendo leproso. A lepra, gente, era uma doença muito restritiva. Na Síria não, porque a lei de lá era muito flexível em relação a isso. A pessoa não perdia o seu convívio social, mas em Israel, a pessoa tinha que se isolar completamente. Mesmo na Síria, não tendo leis restritivas para pessoas, né, que eram leprosas, mesmo assim, Naamã tinha muitas limitações para viver socialmente. Quando ele, através da sua esposa, ouvem
os conselhos daquela menina e são influenciados, o poder da influência, a vida daquele homem, a vida do rei da Síria, todas aquelas vidas foram impactadas, transformadas por causa do poder da influência daquela menina. Uma pessoa influencia outra e essa pessoa começa a se dedicar mais à sua família. Você já viu isso? Gente que olha para um modelo e se inspira. Eu conheço muitos exemplos assim. Gente que em casa, na sua cultura familiar, de onde veio, né? Vendo a convivência do seu pai e sua mãe, viu muita briga, muita discórdia, muita desunião. Mas essa pessoa cresceu. E essa pessoa começou a ter outros modelos. Encontrou Jesus, conheceu a palavra, começou a conviver com outras famílias abençoadas. E aquela pessoa que dentro do seu universo de mágoa, de tristeza, de feridas não curadas, eu posso estar falando aqui da história de alguns, desejou não ter família e nem casar. Não quero não casar para ter isso, para mim não quero. Mas nessa nova convivência, nesse novo modelo de influência, a pessoa mudou. E disse, não, eu quero ter uma família agora, porque eu quero ter uma família assim. Eu quero ter um casamento, porque eu quero ter um casamento assim. Esse é o poder da influência. Porque alguém influenciou alguém. Mas saiba, alguém começa a conviver dentro de um círculo, de um ambiente, e começa a ser influenciado. Casamento está tudo bem. Matrimônio está tudo em ordem. Os dois estão vivendo dentro de uma sincronia, fazendo planos para o futuro, e então começa aquela família a sofrer a influência de alguém que tem um modelo errado, tem um pensamento errado, tem a ideia errada de família, e aquele casamento começa agora a sofrer as influências dessa nova amizade. Você conhece gente assim? Que só foi começar a andar com alguém e o poder da influência começou a transformar a mente dessa pessoa. Sabe qual é o termo que a gente usa no comum? Fulano está fazendo a cabeça de fulano. Já ouviu isso? Fulana está fazendo a cabeça de fulana. Esse é o jeito que a gente encontra de explicar o poder da influência, tá, gente? Você conhece alguém que tinha uma vida toda degenerada? Uma vida longe do propósito de Deus. Essa pessoa estava caminhando a passos largos para destruir sua vida. De repente, encontra um amigo que também era amigo de noitada, que estava indo também a passos largos destruindo sua vida. Só que essa pessoa teve contato com a palavra, conheceu Jesus, a vida foi transformada, e esse amigo diz: rapaz, como você está mudado. E agora começam a conversar, e esse amigo começa a dizer: deixa eu te dizer o que foi que mudou a minha vida. Agora, rapaz, eu não traio mais minha esposa não. Agora eu não traio mais a aliança da minha família não. Agora eu honro minha esposa, honro os meus filhos. Quando saio do trabalho eu não vou para a noitada não, eu vou para casa, porque eu quero estar com a minha família, com os meus filhos. Aí aquele amigo começa a pensar e dizer: rapaz, alguma coisa boa aconteceu na vida desse meu amigo. Ele era pior que eu. Ele era pior que eu. E ele se interessa por isso. Começam a conversar, começam a dialogar. A palavra de Deus vai exercendo influência na vida daquele que precisa de transformação, através da vida desse que foi transformado, e vai. Daqui a pouco a esposa começa a olhar e dizer: ele está mudando. O que foi que aconteceu, gente? Eu vou dizer: o poder da influência. Irmãos, foi isso que aconteceu na vida de Naamã. Naamã se deixou influenciar. Presta atenção, a esposa de Naamã se deixou influenciar. O rei da Síria se deixou influenciar. Quem toma decisão pelo batismo se deixa influenciar. Quem entrega a vida para Jesus se deixa influenciar. Quem diz assim: agora eu vou me dedicar à minha família, não vou mais seguir conselhos errados, se deixa influenciar. Você já percebeu que a tônica do Salmo 1 é exatamente para falar sobre o poder da influência? Lembra do Salmo 1?
O Salmo 1 que fala sobre o homem que prospera, a tônica do Salmo 1 fala sobre o poder da influência. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, em outra versão da Bíblia diz, dos zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, ao contrário daquele que anda no conselho dos ímpios, né, se detém no caminho dos pecadores, ou seja, essa pessoa é influenciada por essa turma, por essa roda. Essa turma que influencia para o mal, essa turma que influencia para você se afastar de Deus. O homem do Salmo 1 é influenciado para quê? Para se aproximar de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quem exerce influência na tua vida neste momento, na tua história? Quem exerce influência na tua vida nesse momento, da tua história? Quem tem poder de te dar um conselho e você seguir esse conselho? Isso fortalece os teus laços familiares? Isso faz você se aproximar e querer mais conhecer da palavra de Deus? Pare para pensar. Uma amiga, um amigo, alguém que te aconselha sobre tudo, tá? Sobre casamento, sobre finanças. Irmãos, eu conheço gente que estava indo muito bem no seu empreendimento. O empreendimento começou simples, mas foi crescendo ali, a família, o amigo. Daqui a pouco essa pessoa entrou em sociedade com outro. Pronto, foi o suficiente. Porque o poder da influência determina o nosso destino. O poder da influência determina o teu destino. Deixa eu te dizer, como vai estar a tua vida? Nós estamos em 2025. Como vai estar a tua vida daqui a 5 anos? Deixa eu te dizer, eu não consigo ver o futuro não, mas eu posso dizer isso de forma assertiva. A tua vida daqui a 5 anos estará pelas pessoas que te influenciam hoje. E você vai precisar tomar decisões. Quais decisões, pastor? Ou de reforçar o círculo que define a tua vida daqui a 5 anos, ou se afastar, ou sair de perto de gente que está influenciando a tua vida hoje. Eu tenho uma certeza absoluta neste momento, e o meu coração queima nesse momento no que eu vou dizer. Vocês que tomaram a decisão pelo batismo, vocês ouviram as pessoas certas, vocês se aproximaram das pessoas certas. Mas eu vou dizer, a história de alguns aqui eu conheço, mas vou dizer sem medo de errar. Vocês tomaram a decisão também de se afastar de algumas pessoas. Irmãos, como isso é certo? Não tem a ver com adivinhação não, gente. Tem a ver com o que eu estou te dizendo. Você está lembrando da tua história. Você está lembrando da tua vida. Gente que perdeu família porque deixou alguém te influenciar para você perder sua família. Gente que entrou em problema financeiro porque deixou alguém te influenciar para você perder dinheiro. Quem te influencia? Irmãos, como eu louvo a Deus por essa anônima. Nós não sabemos o nome dessa menina. Quando chegar no céu eu quero saber o nome dela. Eu vou querer saber o nome dessa menina. Porque ela é um símbolo poderoso de influência para transformar e curar a vida, não só de um homem, mas a vida de toda uma família. Através da influência dessa menina, ela se sentiu à vontade de chegar para a sua patroa, não sei o que ela estava fazendo, possivelmente ali, entre um serviço e outro, né? Chega para a sua patroa e diz, eu acho que se o meu Senhor for lá na minha terra, em Israel, e se encontrar com o homem de Deus que tem lá, eu acho que ele vai ser curado. Aquela mulher simplesmente podia ter ouvido e deixado para lá, né, gente? Como é bom a gente ouvir gente certa. Quer ter uma vida abençoada daqui a 5 anos, 2030. E 2030, gente, é rapidinho, tá? A gente já está passando o 2º semestre. Meu Deus, como o ano voou. Daqui a 5 anos vai ser rapidinho. 2030. A tua vida está definida. O destino que Deus estabeleceu para a tua vida já está estabelecido, mas depende de quem você está permitindo influenciar a tua vida hoje.
Já tomei muitas decisões erradas e equivocadas na minha vida, porque me deixei influenciar pelas pessoas erradas. Como isso dói. Serve de aprendizado, tá, irmãos? Serve de aprendizado. O caminho da cura, como foi a história de Naamã, né? O caminho da transformação, como foi a história de Naamã, foi definido através de quem ele, a esposa e até o rei da Síria, do quanto eles se deixaram influenciar. Quando eu olho para trás para a minha vida e vejo alguns caminhos exitosos, louvo a Deus porque tomei decisões certas, de deixar a gente correta, de Deus, abençoada, me influenciar. Mas eu também olho para trás e com tristeza enxergo os momentos da minha vida onde eu dei topadas, tropeções, e quando eu percebo, tinha sempre alguém me influenciando. Entenda, tá? Essa fala não é para que a gente se exima da nossa responsabilidade, não, pelo contrário. Tem gente que vai pegar isso aí e dizer, pastor, então o problema não está em mim, está em mim, porque eu deixei. Sou eu quem permito alguém me influenciar. Ouça, a mulher de Naamã tinha a autoridade de ouvir ou não aquela menina. Sim ou não, gente? Sim. Ela tinha autoridade para isso. Como é, menina? Você está dizendo o quê? Que meu marido vai sair daqui, vai lá em Israel, para encontrar lá um profeta que você está dizendo, que vai curá-lo. Menino, ó, vai limpar o banheiro, vai varrer a cozinha. Já imaginou, gente? A mulher de Naamã não se deixando influenciar, vai lavar o banheiro. Ela se permitiu. É assim na nossa vida, tá? Quando nós ouvimos conselhos, quando nós ouvimos dicas, não estou te aconselhando não, só estou te dando uma dica. Poder de influência. Eu quero encerrar dizendo isso para você. Como eu disse, a mulher de Naamã, ela permitiu que a influência, né, o conselho daquela menina chegasse até o rei. Porque é assim, gente, só exerce influência sobre a nossa vida, olhe bem para mim, quem a gente permite entrar no nosso círculo íntimo social. Vou repetir, tá? Só exerce influência sobre nós quem a gente permite entrar dentro de um círculo íntimo. Isso é tão sério. Porque entenda, você só deixa sentar à mesa da tua casa, da tua cozinha, sentar no teu sofá, você tem autoridade para isso. Só quem você permite ir entrando naquilo que a gente chama de círculo íntimo, né? Toda a vida social ela é feita, né? Do círculo maior onde todo mundo está aí. Quem a gente conhece, quem a gente cumprimenta. Sabe aquela pessoa que você encontra todos os dias no elevador, que você só dá bom dia? Oi, bom dia, é um conhecido. Essa pessoa não acessa a sua casa, essa pessoa não tem a intimidade da sua família, não sabe dos seus problemas, não sabe dos seus desafios matrimoniais e conjugais. Por quê? Porque só entra dentro do círculo íntimo quem a gente permite. Influência é assim, tá? Só exerce influência sobre nós quem a gente permite. Quando nós olhamos para a figura dessa menina, essa menina ela foi trazida, mesmo sendo uma escrava, tá? Não quero nem entrar aqui no contexto da escravidão, porque essa era uma questão da cultura da época. Mas eu quero falar sobre a condição dela. A palavra diz que a Síria tinha ido, Israel tinha vencido uma batalha, era uma questão cultural daquela época, tomou essa menina como escrava, e a palavra diz que essa menina foi trazida para servir a mulher de Naamã. Uma condição odiosa, né? Nós repudiamos a escravidão, mas era uma condição cultural da época. A palavra diz que ela então é trazida para dentro de casa. Mas entendam, tá? Naquela época existiam escravos que não trabalhavam dentro de casa. Você já estudou história, né? Tinham escravos que trabalhavam no campo. Tinha escravos que trabalhavam só na parte periférica da casa. Aquela menina não. Naamã e a esposa se sentiram à vontade de trazê-la para um lugar muito íntimo de convívio. Eu espero que você esteja entendendo como é que se processa o poder da influência, tá?
Se aquela menina tivesse sido trazida de Israel e tivesse sido colocada para trabalhar na fazenda de Naamã, porque ele era um homem de muitas posses. Olha, você vai trabalhar lá, sei lá, cuidando da cultura de cevada, de trigo. Aproveitar que você tem as mãos menores, fica mais fácil até para você debulhar o trigo. Não, ela foi trazida para dentro da casa de Naamã. E dentro da casa de Naamã, ela teve acesso à intimidade da vida de Naamã. Por ser uma doença, gente, muito complicada naquela época. Hoje não, hoje graças a Deus tem tratamento, tem cura. Naquela época não tinha. As pessoas iam definhando, né? Tinha algumas particularidades da lepra que a pessoa ia perdendo pedaços de si. Possivelmente quando Naamã saía, eu acho que ele saía muito coberto, né? Não sei se você sabe, mas eu sofri um acidente há 19 anos. E eu ando mais assim, de manga longa. Há 15 anos, 16 anos, quando eu ainda tinha até curativos, quando eu ia sair, eu escolhia vestir uma roupa onde as pessoas não percebessem que eu ainda estava em tratamento. Então quem não fazia parte do meu círculo íntimo, não sabia de uma dificuldade que eu tinha. Bom dia. Zoar passava, dava bom dia, ia embora, ninguém sabia que eu estava com aquela situação de saúde. Agora quem estava dentro da minha casa, sim. Porque me via de camisa de manga curta, percebia a intensidade dos ferimentos. Por que eu estou explicando isso para você? Para você entender essa autorização. E meu irmão, minha irmã, olhe para mim. Essa autorização que nós, eu e você, nós damos para que pessoas exerçam influência sobre nós. Quando aquela menina abre a boca, mesmo sendo uma escrava, e diz para a mulher de Naamã: se o meu Senhor for lá em Israel, lá tem um homem de Deus que vai curá-lo. Sabe por que o conselho daquela menina chegou aos ouvidos da esposa de Naamã? Porque ela tinha dado àquela menina acesso à intimidade da família. Quanta coisa, irmãos, triste já aconteceu na vida de pessoas porque a gente deu acesso a lugares íntimos da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, que a gente não deveria ter permitido. Eu quero focar nessa noite, e já vou encerrar minha palavra, a vocês que estão se batizando. Sabe o que de fato aconteceu de transformação no coração de vocês? Vocês começaram a dar acesso ao Espírito Santo, a áreas da mente de vocês, do coração. O Espírito Santo de Deus começou a acessar áreas do coração de vocês, que para alguns, há um tempo, estava muito trancado. Porque é assim o processo de salvação, né? O processo de salvação, o Espírito Santo, como diz a palavra, né? Começa a bater na porta. Como é que diz a palavra? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa palavra está falando sobre o que, gente? Sobre acesso à intimidade. Influência é isso. Vocês começaram a abrir o coração de vocês, e o Espírito Santo começou a exercer influência sobre a mente, sobre os sentimentos, sobre as decisões, sim ou não? Sim. Esse é o processo de regeneração. Por isso que vocês estão decidindo hoje se batizar. Eu encerro essa minha palavra convidando você, convidando todos nós a pensarmos nessa autoridade que Deus nos deu. Deixa eu te dizer, meu irmão, você tem autoridade para não ter mais amizade com alguém. Sabia disso? Você tem autoridade para fechar a porta do teu coração para alguém que você já percebeu, por várias razões, que essa pessoa, sempre que exercer influência sobre você, você se desvia do seu destino de bênção. Você tem autoridade para isso. Pastor, é complicado, eu sei. Mas a melhor coisa, irmãos, é quando a gente olha para o nosso futuro e diz assim: eu quero ter um futuro de bênção com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos. Eu desejo ter uma família abençoada.
Eu desejo que Deus cumpra o propósito dele na minha vida. Eu quero viver isso. E eu não vou permitir mais que ninguém tenha acesso a um lugar da minha vida onde eu tomo as minhas decisões. Aí sim você já compreendeu o poder da influência. E então, você cuidou do seu círculo íntimo. Eu quero orar por você. Você que está tomando essa decisão. Mas antes de orar por você que está tomando a decisão, eu quero orar por você que através dessa palavra está tomando decisões aí no teu coração. Creia, Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar no teu empreendimento, na tua vida profissional. Deus quer te abençoar nos próximos passos que você vai dar para a tua vida. O Espírito Santo me incomoda e eu quero liberar essa palavra. Sabe você que está lutando contra um vício? Tem pessoas aqui, você está lutando contra um vício. Faz tempo que você quer se libertar disso. Você até já tentou, já se esforçou muito. E todas as vezes que você está conseguindo ganhar terreno, acontece algo que alguém te influencia para você perder. Sempre é assim, tá? Sempre é assim. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu acompanho a vida de muitas pessoas que estão tentando vencer essa batalha. Você não conhece uma pessoa, pelo menos eu não conheço, uma pessoa que não consegue vencer o vício das drogas, que diga assim: ó, eu uso isso aqui, para mim está tudo bem, eu quero usar até morrer. Só se a pessoa tiver alguma situação que precisa de outros cuidados, terapêuticos. Mas uma pessoa que tem consciência, uma pessoa que sabe o mal que essa substância causa sobre você, sobre a sua família, sobre os que você ama, a pessoa fica dependente porque não consegue se libertar. Agora perceba, todas as vezes que você não consegue vencer essa dependência, se alguém não exercer uma influência forte para você perder essa batalha. Perceba se não é. Irmãos, o homem na sua sã consciência, com a sua alma pura, não quer viver dentro de um casamento em guerra, guerras de ciúmes. Quem é, meu irmão, minha irmã? O homem que quer viver dentro de uma família, essa família está brigando sempre, a mulher desconfiando do marido, o marido desconfiando da mulher, os filhos vendo os pais vivendo aquela guerra constante. Quem é? As pessoas querem viver em paz. Por que não conseguem viver em paz? Pelas suas decisões. E as suas decisões sempre estão sendo influenciadas. Por isso que o poder da decisão, irmão, se nós entendemos o poder da influência, olhe para mim, o poder da decisão é fechar portas. É fechar portas. Do mesmo jeito que olhamos para esse texto, né, de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É um texto que representa o que? Influência. Do mesmo jeito, tem pessoas que estão batendo a nossa porta, que a gente de fato tem que manter essa porta fechada. Vamos orar? Assim mesmo como você está, feche os teus olhos. Se você puder, num gesto de fé, coloque as duas mãos assim na altura do teu coração e fale com o Senhor. Mas não use palavras ensaiadas, não use palavras que você aprendeu a usar. Abra o seu coração, rasgue o seu coração. Você está diante do seu Pai, aquele que te compreende. Eu costumo dizer que Ele não nos censura, nem faz juízo de valor com o que a gente fala. É o único. Qualquer pessoa, se a gente contar uma intimidade nossa, por mais que Ele nos ame, vai criar algum juízo de valor. O Pai não. Ele só vai te ouvir e vai te entender. Fale isso agora, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Sim, meu Deus. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, se tu olhares, Senhor, declare isso. pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho Mas um desejo eu tenho de ser transformado. de ser transformado. Eu preciso, meu Deus. Preciso tanto Como eu preciso, do teu Deus. perdão. Dá-me um novo coração. Peça isso ao Espírito Santo, peça isso ao Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto. coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, Uma noite de reconciliação. a olhar com teus É olhos, uma noite de perdão. doar com teu perdão. Ensina-nos, meu Deus. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Peça a Ele, enche-me. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Nós te pedimos, meu Deus. Ó Deus, Nós te dá-me um pedimos, Pai. novo coração. Dá-me um Coração igual ao teu. meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, Cumprir todo o teu querer. teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, esse é o momento e eu quero orar por você. Você que deseja tomar essa decisão de abrir o seu coração para Jesus, tomando a decisão pública e declarando: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se tem alguém aqui que quer tomar essa decisão, eu convido você a levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Você que quer tomar essa decisão entendendo que esse poder de influência que o Espírito Santo exerce sobre nós, ele é transformador. E esse é o momento, tá? Essas pessoas que vão se batizar hoje são pessoas que já tomaram essa decisão. Esse não é um convite para você ser de uma igreja, participar de uma religião, não. É para você ter um compromisso com Ele, que é o teu Salvador, aquele que morreu por você. Se tem alguém que quer tomar essa decisão, alguém que quer se reconciliar com Jesus, sabe, você que já tomou essa decisão, mas está um tempo afastado do Senhor, esse é o momento também para você. Eu quero convidar você para que você tome essa decisão antes do batismo, tá? Porque é assim que cremos na palavra de Deus, né? A palavra do Senhor diz assim: se com a tua boca confessares e com o coração creres, serás salvo. E alguém pode dizer assim: não, pastor, eu já tomei essa decisão, mas é só no meu coração. Mas a palavra diz que isso precisa ser confessado, né? A palavra diz: se me confessares diante dos homens, eu confessarei você diante do Pai. Então é uma confissão pública. Se alguém quer tomar essa decisão, esse é o momento. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Oportunidade de você sair do seu lugar e vir aqui diante do altar. Logo depois nós estaremos iniciando esse momento do batismo, tá?
Mas eu quero convidar você que quer tomar essa decisão. Eu teria a maior alegria de orar por você nessa noite, entregando a sua vida para Jesus. Dá-me um novo coração, meu Deus. Declare isso. Feche os teus olhos e declare isso. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto É a maior e melhor decisão que você está tomando na sua vida. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. É a melhor forma de sermos influenciados. Dá-me um Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração. Posso te levar para lá para o outro lado? Já que tem mais lá? Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Igual ao teu. Ainda dá tempo de você vir, tá? A gente vai orar por esses. Se você está tomando essa decisão, é hoje que Ele te chama, tá? É essa influência que a gente precisa deixar ser exercida sobre nós. A influência que traz regeneração, transformação e mudança de atitude. Vamos orar pelos nossos irmãos. Estenda as mãos para cá. Vocês que estão aqui na frente. Alguns estão tomando a decisão de se reconciliar. Então eu farei uma única oração e vocês vão repetir comigo essa oração. Quero pedir licença aos irmãos para ficar de costas para eu orar aqui com esses irmãos. Vocês vão orar comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu fui criado para isso. O Senhor morreu na cruz do Calvário para que eu vivesse isso na minha vida. A minha vida completamente nas tuas mãos. Por isso eu tomo essa decisão e eu coloco a minha vida nas tuas mãos e reconheço o teu senhorio sobre a minha vida e sobre o meu futuro. Diga assim: o meu futuro está garantido, o meu destino está garantido, pois neste dia o Espírito Santo me influencia a tomar essa decisão. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Nós oramos, meu Deus, oramos pela tua filha, oramos pelos teus filhos e declaramos sobre eles a tua bênção e o teu favor. Eu tenho certeza que algo especial, maravilhoso do Espírito Santo começa na vida deles a partir de hoje. No nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Meu mestre. Abençoe.